Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A noite que mudou a história. O que significa viver uma verdadeira libertação espiritual? Quando Deus liberta, Ele não apenas muda circunstâncias, Ele transforma a história de uma vida. Nosso texto hoje é Êxodo, capítulo 12. Que você já esteja com a sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos à leitura bíblica. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o dia da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então mudou todas as autoridades e disse: Escolham um cordeiro, um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, venha na viga e nas laterais da porta e passará
sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando estiveres na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as crias dos gados. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, as amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram para Ramsés. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de boi como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completavam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, também deve passar em vigília a mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: essas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário, trabalhador contratado, dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então, poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Nesse texto, nós vemos um dos momentos marcantes da narrativa bíblica. Aqui, Deus estabelece a celebração da Páscoa, instruindo o povo de Israel sobre como deverá-se para a liberdade. Era o momento de serem libertos da escravidão.
Deus fala a Moisés e Arão dando instruções claras. Cada família deveria separar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e colocar o sangue nos umbrais de suas casas, onde iriam comer o cordeiro. Naquela noite, Deus passaria pelo Egito e levaria cada lar. Ninguém sabe. Mas a casa que estivesse a marca ele passaria e aquela casa seria poupada. Esse evento ficou conhecido como Páscoa, símbolo da liberdade, da proteção, o início de uma nova história para o povo de Deus. Historicamente, o povo de Israel vivia cerca de 400 anos de opressão no Egito. E a Páscoa marcou o momento em que Deus cumpre sua promessa de liberdade. Muitos estudiosos veem nesse período um símbolo profundo que aponta para a redenção futura, que seria realizada por Jesus, o Cordeiro, que traria liberdade espiritual para as nossas vidas. E a mensagem central é: Deus salva, Deus protege, Deus conduz o seu povo para uma vida nova. Que eu e você possamos viver na obediência, porque a obediência traz proteção. O povo precisou obedecer às instruções, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. E muitas vezes na vida diária, somos chamados a confiar, a obedecer, mesmo antes de ver o resultado. Ali Deus marca um novo começo para o povo de Israel. Deus declara que seria o primeiro mês do calendário de Israel, um novo começo. E ali estava sendo inaugurado. Nos lembra que Deus pode iniciar novos ciclos em nossa vida, mesmo depois de períodos difíceis. Como está a sua vida hoje? Talvez você esteja em ciclos difíceis, mas Deus pode transformá-lo em outro tipo de ciclo, um novo recomeço. Na instituição da Páscoa, na celebração, seria para que as futuras gerações nunca esquecessem do que Deus tinha feito. E isso vem ao longo dos anos, na vida cristã, nos lembrar de que Deus fortalece nossa fé nos momentos de dificuldade. Vamos aplicar na nossa vida. Se olharmos para a área emocional, a liberdade simboliza, naquele momento, a libertação também interior. Muitas pessoas viviam presas, muitas pessoas estavam passando por lugares difíceis. E isso nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Muitos de nós vivemos presos em nossos medos, traumas, culpas. E Deus deseja nos levar à cura e à restauração. Ele não deseja que eu viva nas dores, preso no medo. Assim como o sangue do Cordeiro marcou as portas, a nossa fé precisa marcar a nossa vida. A espiritualidade verdadeira envolve confiança, entrega, relacionamento com Deus. E a Páscoa era celebrada em família. Isso mostra que a fé também é vivida em casa, através dos nossos valores, do ensino, da comunhão. A libertação não era apenas para sair do Egito, mas caminhar para a terra prometida. Deus não apenas nos tira de situações difíceis, ele nos conduz para um propósito. Deus trabalha em processo, mas seus planos sempre se cumprem. A obediência hoje pode preparar milagres para o amanhã. A obediência traz para a nossa vida um lugar confortável. Libertação espiritual também envolve transformação interior. Cada etapa da vida pode ser um recomeço, guiado por Deus. De quais prisões Deus talvez esteja querendo libertar sua vida hoje? Já pensou sobre isso? Quando Deus abre um caminho de libertação, o passado deixa de ser prisão e se torna testemunho de um novo começo. Que Ele possa te abençoar, abençoar sua casa, sua família e te dar condição de viver uma vida centrada
na palavra, confiante nele, entendendo os processos que ele traz para a sua vida e entendendo que lugares você pode se transformar hoje. Até nosso próximo momento de leitura bíblica.